Olá! Hoje a gente vai mergulhar num estudo que olha para a intensa guerra política atual de um jeito bem diferente, através da lente da identidade espiritual e do que seria uma idolatria moderna. Olha só, a análise já começa com essa ideia bem forte. Por trás de toda a polarização política que a gente vê hoje, existe uma luta mais profunda, uma batalha que é, na verdade, interna. Então, vamos entender isso melhor. E tudo parte de uma pergunta-chave, né? Onde é que fica a linha que separa um engajamento cívico saudável de algo que acaba tomando conta do nosso centro emocional e até espiritual? Bom, para tentar responder essa pergunta, a análise começa observando os sintomas. A ideia aqui é que certas reações políticas, aquelas mais extremas, não são só uma questão de opinião, mas sim sinais de uma mudança espiritual bem mais profunda. E que sintomas seriam esses? Pensa bem, aquela euforia quase messiânica depois de uma vitória eleitoral. Ou, do outro lado, um desespero que parece o fim do mundo depois de uma derrota. Aquela linguagem de bem contra o mal, de luz contra as trevas. Os oponentes políticos deixam de ser adversários e viram inimigos. E a paz de espírito, ela vai e volta conforme as manchetes do dia. A tese é que essas reações são mais teológicas do que políticas, revelando uma esperança de salvação ou medo de destruição que foram depositados na política. Ok, se esses são os sintomas, qual é o diagnóstico? Segundo o autor, o problema é o que ele chama de um trono deslocado no coração humano. E o que significa esse trono deslocado? É o conceito de uma idolatria sofisticada. Não estamos falando de adorar estátuas de pedra. Estamos falando de elevar estruturas políticas, ideologias ou até mesmo líderes a um patamar de salvadores, de fonte de segurança máxima. É quando a política vira, na prática, uma religião. E essa comparação aqui é fantástica para a gente entender a diferença. De um lado, uma posição cívica saudável. É uma opinião. A pessoa consegue criticar o próprio lado e a sua paz interior não depende do que está acontecendo na política. Já do outro lado, quando a política vira essa fundação idólatra, a coisa muda de figura. Vira uma questão de identidade. Qualquer crítica soa como um ataque pessoal. E a paz interior, bom, essa fica totalmente refém do clima político. Mas por que isso acontece? Por que alguém chegaria a esse ponto? A análise vai mais fundo e aponta para uma necessidade humana muito fundamental. O autor sugere um caminho, quase um passo a passo, de como essa fusão acontece. Primeiro, a pessoa pode estar com uma identidade espiritual um pouco frágil, insegura. Com isso, ela começa a buscar um lugar para pertencer, um propósito. E é aí que as tribos políticas surgem, oferecendo uma causa, uma bandeira para lutar. O resultado, a identidade da pessoa acaba se misturando, se fundindo completamente com a ideologia política. Exato. Como diz a citação do pastor Alexandre Fernandes de Oliveira, o coração passou a se estabilizar naquela estrutura. Esse é o ponto crucial. As estruturas políticas se tornam uma fonte de estabilidade emocional, o alicerce da vida de alguém, um papel que elas nunca foram feitas para ter. E o mais curioso é que, segundo o autor, isso não é nenhuma novidade do século XXI. Na verdade, é um padrão de comportamento humano muito antigo que ecoa histórias que estão lá nas escrituras sagradas. O exemplo clássico usado é a história de Israel pedindo um rei, lá em 1 Samuel capítulo 8. O povo rejeita o governo invisível de Deus e exige um governante de carne e osso, alguém que eles pudessem ver e tocar para serem como todas as outras nações. É um caso típico da preferência pela segurança concreta e institucional em vez da confiança naquilo que não se vê. E para dar um nome a esse padrão, a análise usa a figura simbólica de Milcom. Esse nome vem da raiz hebraica Melech, que significa rei. Milcom, então, simboliza a deificação do trono humano, a ideia de transformar o poder político e a estabilidade das instituições em um objeto de confiança máxima. Ok, então se esse é o diagnóstico e a causa do problema, qual seria a solução? O texto sugere que não se trata de apatia ou de fugir da política, mas sim de uma reordenação interna fundamental. A cura proposta, portanto, não é a apatia política. É o contrário. É o que o autor chama de destronar Milcom, ou seja, tirar esse ídolo da dependência política do trono do coração. Mas como uma pessoa pode saber se esse trono está deslocado? A análise sugere alguns testes do coração, perguntas para uma autorreflexão bem honesta. Por exemplo, o que tem o poder de roubar a sua paz? É possível amar de verdade quem pensa de forma radicalmente oposta? Onde é que a esperança para o futuro está depositada? A instabilidade política abala a sua fé? O que consome a maior parte da sua energia e dos seus pensamentos? As respostas a essas perguntas, segundo o texto, revelam o que na prática está governando a vida de alguém. E com isso, a gente chega na grande conclusão da análise.
Um engajamento cívico maduro e saudável só é possível quando ele é totalmente desvinculado de uma expectativa messiânica. Em outras palavras, quando a identidade espiritual de alguém está segura em outro lugar, essa pessoa pode participar da política de forma responsável, sem o desespero emocional de quem vê o sistema político como um salvador. E para fechar, a análise nos deixa com esta pergunta central que é provocadora e resume tudo. O que ou quem realmente tem o poder de alterar a sua paz? Uma questão que convida a gente a olhar para dentro e descobrir onde de fato está a nossa confiança mais profunda.